E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E lembrando que atualmente dentro da álgebra nós estamos estudando as equações do segundo grau. Pessoal, nessa aula de hoje nós iremos aprender a resolver as equações do segundo grau fazendo uso da técnica de completar quadrado. E nesse momento, alguns de vocês podem estar se perguntando, e que técnica é essa? Nós já temos, pessoal, uma aulinha aqui no nosso canal falando a respeito dessa técnica de completar quadrado. Quem ainda não assistiu essa videoaula, eu vou deixar ela disponível aqui no card. Eu explico bem direitinho quais os procedimentos que você tem que realizar para completar um determinado quadrado, tá bom? Então, pessoal, eu irei recordar, assim, de forma bem rápida, o que é essa técnica, tá? Para, em seguida, a gente resolver as equações do segundo grau fazendo uso dela, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, olha o que diz aqui, ó. A técnica de completar quadrado é um procedimento utilizado para se obter algum dos produtos notáveis abaixo. Então, nós temos dois produtos notáveis aqui, que a gente consegue obter eles através da técnica de completar quadrado. O primeiro produto notável é o quadrado da soma de dois termos, que ao desenvolver esse produto notável, a gente obtém a seguinte expressão: o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Pessoal, quando eu falo primeiro e segundo, eu estou me referindo aos termos. E quais são os termos? X e A. Na ordem que aparece aqui, tá? O X é o primeiro termo, o A é o segundo termo. Tudo isso a gente já estudou na nossa aula de produtos notáveis. Quem ainda não assistiu a nossa aulinha de produtos notáveis, eu vou deixar ela disponível aqui no card também, tá bom? Já esse segundo produto notável, que é o quadrado da diferença entre dois termos, obtém o seguinte: o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Vocês percebem que é basicamente a mesma coisa esses dois produtos notáveis, né? A diferença é esse primeiro sinal aqui que muda, ó, de mais para menos. E aí basta você fazer uma associação, se é uma soma ou se é a diferença, que você vai obter o quadrado, tá bom? Bom, e o que é a técnica de completar quadrado? Só recapitulando, é você pegar essa expressão aqui, tá? E fechar para obter o produto notável. Só que a questão é o seguinte, essa expressão nunca vai aparecer bonitinha dessa forma. Você vai ter que manipular a equação que você tem para obter uma expressão desse modo ou desse modo, para aí sim você fechar o produto notável, tá? Fechar o quadrado perfeito. Bom, vocês vão entender melhor quando a gente estiver resolvendo de fato as equações do segundo grau, que já vem agora em seguida, tá? Então, temos aqui um exercício resolvido que pede para a gente resolver essa equação de segundo grau. A equação é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Percebam que se eu colocar o x como meu primeiro termo, ele já está elevado ao quadrado. E aqui, logo em seguida do x ao quadrado, eu tenho um menos. Então, isso pressupõe que eu irei utilizar esse desenvolvimento para obter esse produto notável. Certinho? Olha só, x ao quadrado menos. Esse 2, dificilmente ele vai aparecer logo de cara. Então a gente vai ter que criar esse 2 na nossa expressão. Isso é manipulação algébrica, pessoal. Olha só como é que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. X ao quadrado menos duas vezes. Fiz o 2 aparecer. Já já vocês vão entender como é que esse 2 aparece e desaparece de acordo com a nossa vontade. Então, x ao quadrado menos duas vezes. Agora em seguida tem que vir um x, né? Percebe isso? X ao quadrado menos duas vezes x. Estamos seguindo exatamente essa expressão aqui, ó. X ao quadrado menos duas vezes x. Tem que aparecer o a agora. Só que quem vai ser esse a para a gente, lá na equação? O a vai ser esse 5 aqui, ó. Vai ser o 5. Só que com um detalhe. Como eu multipliquei por 2 aqui no início, no final eu tenho que dividir por 2. Deixa eu só melhorar um pouquinho isso aqui. Vou escrever assim, ó. 2 vezes x vezes 5 meios. Pessoal, esse menos 5x, ele se transformou nisso, ó. Dá para vocês perceber?
Esse 2 cancela com esse, fica menos 5x. Tranquilo até aí? Agora, observa o que a gente obteve. Ó. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5 meios. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Falta quem para a gente completar o quadrado? Falta o quadrado do segundo termo, ó, que no caso seria o a ao quadrado. O nosso a, na nossa expressão aqui, é os 5 meios. Então, falta colocar aqui mais 5 meios ao quadrado. Pessoal, eu completei o quadrado agora. Só que a gente tem que escrever o resto da nossa equação, né? Faltou aqui, ó, mais 6 igual... Vai ser igual a zero? Não vai, tá? Por quê? A gente adicionou esse termo ao primeiro membro. Então, a igualdade é como se fosse uma balança de pratos. O que você coloca de um lado da igualdade, você tem que colocar do outro lado também. Então, no segundo membro aqui da igualdade, eu tenho que adicionar 5 meios ao quadrado. Tranquilo? Agora a gente vai obter o nosso produto notável. Toda essa expressão aqui que eu estou destacando vai ser o quadrado da diferença entre dois termos. E quem são esses dois termos? É o x e os 5 meios. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, x menos, por que é menos? Por conta desse sinalzinho aqui, ó, tá? Menos 5 meios elevado ao quadrado. Se fosse um mais aqui, antecedendo 2, no produto notável seria mais também, tá? Só que como é menos, a gente põe um menos aqui. Então veja que isso aqui é o produto notável desenvolvido, aqui é o produto notável fechado, tá bom? Mais 6... igual, e quanto é 5 meios ao quadrado? Bom, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. O que é que a gente tem que fazer agora para desenvolver aqui essa equação? Esse 6, pessoal, ele vai passar para o segundo membro negativo, né? Ele está no primeiro membro positivo, vai para o segundo membro negativo. Então a gente fica com x menos 5 meios ao quadrado igual a 25 quartos menos 6. Nesse momento, você tem que ser bom com operações com frações, tá? Para fazer as operações de forma mais rápida possível. Aqui é uma subtração de frações, onde a primeira fração é 25 quartos e a segunda fração é 6. Lembrando que embaixo do 6 aqui tem um oculto. Mas eu vou ensinar um macete para vocês, de modo que vocês consigam fazer essa subtração de forma mais rápida, tá bom? Olha só, para a gente somar ou subtrair frações, os denominadores têm que serem iguais, não é? O denominador dessa primeira fração é um 4. Então, olha o que é que eu vou fazer com esse 6 aqui para obter uma fração de denominador igual a 4. Eu vou dividir por 4, e aí eu obtive o mesmo denominador, só que se eu dividir por 4, eu também tenho que multiplicar por 4. Dividir e multiplicar por 4, o mesmo número, não vai alterar esse número, né? Então, olha que interessante. A gente acabou de obter uma fração equivalente à primeira, com um denominador que é conveniente para a gente, beleza? Vamos continuar aqui a resolução. X menos 5 meios ao quadrado igual 25 quartos menos 6 vezes 4, 24, sobre 4. E aí a operação ficou simples, né? X menos 5 meios ao quadrado igual... Pessoal, subtração de frações com denominadores iguais, repete o denominador e faz a operação nos numeradores. 25 menos 24, 1. Beleza? Como a gente tem x menos 5 meios elevado ao quadrado, a gente vai passar extraindo a raiz quadrada desse 1 quarto, né? Tomando cuidado de considerar a raiz positiva e negativa. Sempre colocando mais ou menos a raiz quadrada. Beleza? Continuando aqui, a gente fica com x menos 5 meios igual. Raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar mais ou menos 1 meio. E para finalizar, esse 5 meios está negativo, passa para o segundo membro positivo. 5 meios mais ou menos 1 meio. E nesse momento a gente obtém aí o x', que será a primeira raiz, e o x duas linhas, que será a segunda raiz. Pessoal, o x' eu sempre gosto de representar pela soma, tá? Então seria 5 meios mais 1 meio. Como os denominadores são iguais, só é somar os numeradores e conservar o denominador. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2
3. Beleza? E o x duas linhas é a subtração. Seria o 5 meios menos 1 meio. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, as raízes dessa equação aqui do segundo grau são 2 e 3. Simples demais, né? Ah, professor, o procedimento aí é muito complicado, é muito longo. Pessoal, aqui eu fiz um passo a passo bem detalhado, tá? Quando você pega um macete dessa técnica, você consegue reduzir muito esse processo. Inclusive, muitos passos aqui você consegue fazer de cabeça, tá bom? Então, é treinar, treinar e treinar para ficar rápido a resolver as equações do segundo grau dessa forma, sem utilizar fórmulas, né? A fórmula de Bhaskara, basicamente. Bom, vamos fazer mais um exercício resolvido para a gente treinar todo esse procedimento. Vamos lá, né? Olha aqui, o item B, a equação é menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 0. Eita, professor, tem um menos aqui, ó, antecedendo o x ao quadrado. Pessoal, sempre que isso for acontecer, façam o seguinte, ó, multipliquem toda a equação por menos 1. Você vai obter uma equação equivalente e tirando esse negativo aqui da frente do x ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Ó. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Show? Agora apareceu o x ao quadrado. X ao quadrado menos, olha só. Então o produto notável que a gente vai obter lá na frente será o quadrado da diferença entre dois termos. Agora a gente vai ter que manipular tudo isso, né? Vamos começar a manipular. X ao quadrado menos 2 vezes, esse 2 tem que aparecer. Eu crio esse 2, tá? 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 4, dividido por 2. Lembra que no item A eu peguei o 5 e dividi por 2? Aqui eu estou pegando o 4, ó, que é o coeficiente que aparece colado no x. Beleza? Só que vê só, 4 dividido por 2 é simples, né? É 2. Então, no lugar de deixar 4 meios, eu vou colocar apenas o 2. Quando esse cara aqui é um número par, fica fácil as contas. Fica fácil não, fica mais tranquilo, né? Então, vê só. O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, falta quem? Falta o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2, então faltou o 2 ao quadrado. Beleza? Mais 4, que está aqui, ó. Mais 4, igual. Vai ser igual a 0? Não vai ser igual a 0. Eu somei esse termo ao primeiro membro. Então eu vou ter que somá-lo também ao segundo membro. Beleza? Vamos fazer de preto, né? Somei ao segundo membro. Tranquilo? Olha só, pessoal. Essa expressão aqui é o desenvolvimento do quadrado da diferença entre dois termos, onde o primeiro termo é o x e o segundo termo é o 2. Então a gente fica com o seguinte, ó, x menos 2 ao quadrado, certo? Mais 4 igual 2 ao quadrado, 4. Pessoal, como eu tenho 4 somando em ambos os membros da igualdade, eu posso fazer um cancelamento, certinho? Ficando com o seguinte, ó, x menos 2 ao quadrado igual a 0. E nesse momento a resposta está muito óbvia, qual que vai ser a raiz dessa equação. Porque, olha só, eu não preciso nem desenvolver mais. Qual é o número que menos 2 e elevado ao quadrado vai dar 0? Qual é o número que menos 2 e elevado ao quadrado dá 0? Bom, se eu colocar 2 menos 2 vai dar 0 e 0 ao quadrado é 0. Então, consequentemente, esse x aqui tem que ser igual a 2. Concordam comigo? Mas se você quisesse desenvolver, não tem problema nenhum. Poderia desenvolver e o que você iria obter seria a mesma resposta. Olha só. O 2 aqui, que é o expoente, vai passar a extrair na raiz quadrada de 0, né? Só que a raiz quadrada de 0 é 0. Olha só. X menos 2 igual a raiz quadrada de 0. Aqui é indiferente você considerar mais ou menos 0, né? Mais ou menos a raiz de 0. Não vai interferir em nada. Então, x menos 2 é igual a 0. O menos 2 passa para o segundo membro positivo. Então, pessoal, essa equação do item B, ela só possui uma única raiz, que é x igual a 2.
certinho? A partir desse ponto, você já conseguiria deduzir quem é essa raiz. Mas se quiser desenvolver por via das dúvidas, fique à vontade aí. Show? Vamos resolver mais outro item para a gente treinar cada vez mais esse processo aí de completar quadrado e resolver as equações de segundo grau. Bora lá? Equaçãozinha aqui do item C, que é x ao quadrado mais 3x menos 28 igual a 0. Tá bom? Bom, x ao quadrado, olha, aqui é um mais agora, né? Mas eu tenho que fazer aparecer aquele 2, ele sempre tem que aparecer, mais 2 vezes x vezes 3 dividido por 2. Novamente, pessoal, a mesma ideia. Se eu começo multiplicando por 2, eu tenho que terminar dividindo por 2, para não alterar o meu termo e, consequentemente, não alterar a minha equação. Tá bom? Então, olha o que a gente obteve aqui. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Falta quem? Faltou o quadrado do segundo termo. Aí, 3 meios ao quadrado. Menos 28 igual... Agora eu somei 3 meios ao primeiro membro. Então, eu tenho que somar 3 meios ao segundo membro. 3 meios ao quadrado, né? Cuidado com isso. Show? Agora, olha para cá. Nós temos o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso daqui, pessoal, é o desenvolvimento do quadrado da soma entre dois termos. Não é verdade? Onde o primeiro termo é o x e o segundo termo é o 3 meios. Então, a gente fica com x mais 3 meios ao quadrado menos 28 igual 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Bora seguir na resolução. Menos 28 vai passar para o segundo membro positivo. Então, x mais 3 meios ao quadrado é igual a 9 quartos mais 28. E agora, nós temos aqui uma soma de frações, onde a primeira fração é 9 quartos e a segunda fração é 28. E aí, como é que a gente faz? Olha só, pessoal, o denominador aqui da primeira fração é 4. Então, eu vou utilizar aquele mesmo procedimento que eu utilizei lá no item A. Eu vou dividir o 28 por 4, só que ao mesmo tempo vou multiplicar por 4 também. Com isso, eu não altero esse número, né? Eu obtenho um número equivalente ao 28, mas da forma que eu quero. Ou seja, uma fração que tem o mesmo denominador do 9 quartos. Bora seguir agora. X mais 3 meios ao quadrado é igual a 9 quartos mais 28 vezes 4. Vamos fazer aqui. 28 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Coloco o 2, vai o 3. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Então, 112 sobre 4. Aqui isso é fazer a soma, né? Bora lá. X mais 3 meios ao quadrado é igual 9 com 112, isso dá 121 quartos. Soma os numeradores e conserva o denominador. Bom, como 2 aqui é um expoente, a gente vai passar extraindo a raiz quadrada, não é isso? X mais 3 meios é igual, lembrando de considerar a raiz positiva e negativa, tá? De 121 quartos. Então, x mais 3 meios vai ser igual. Pessoal, a raiz quadrada de 121 é 11 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente vai ficar com mais ou menos 11 meios. Tranquilo? Agora, esse 3 meios ele está positivo no primeiro membro, passa para o segundo membro negativo. Menos 3 meios, mais ou menos 11 meios. Show? Agora, a gente vai puxar aqui para obter o x' e o x duas', que são as raízes da nossa equação inicial. Lembrando que o x' vai ser a soma, né? Então vai ser o menos 3 meios mais 11 meios. Como os denominadores são iguais, a gente faz a soma apenas nos numeradores. Quanto é menos 3 mais 11? Isso dá 8 positivo. Então 8 dividido por 2, 4. Tá aí.
E x' vai ser a subtração, tá? Menos 3 meios, menos 11 meios. No caso aqui, como eu tenho numeradores com sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Menos 3 com menos 11, isso dá menos 14. Menos 14 dividido por 2, menos 7. Pronto. Então, as raízes dessa equação aqui do item C são 4 e menos 7. Utilizando a técnica de completar quadrado. Pessoal, e para finalizar nossa aula, vamos fazer mais um item, que eu quero que vocês treinem bastante essa técnica aí de completar quadrado e resolver as equações do segundo grau. Olha só, no item D nós temos a equação 2x² mais x mais 3 igual a 0. Eita, professor, em nenhum dos itens anteriores apareceu um coeficiente diferente de 1 aqui colado no x². No caso aqui apareceu um 2 agora. O que é que a gente faz? Pessoal, quando aparecer algum número colado aqui no x² que seja diferente de 1, o que é que você tem que fazer? Dividir todos os termos da expressão, da sua equação, por esse valor. Então, no caso aqui, eu vou dividir todos esses termos por 2. Tá bom? Vou colocar aqui também embaixo do zero, só que a gente sabe que não vai alterar nada, né? Fazendo isso, a gente vai obter a seguinte expressão. Esse 2 vai cancelar com esse, ficando só x² mais x sobre 2 mais 3 meios igual 0 dividido por 2, continua sendo 0, né? Pessoal, essa equação aqui, ela é equivalente à primeira, tá? Só que agora ele está em um modo mais conveniente para que a gente possa completar quadrado. Vamos começar a completar quadrado agora. Temos o primeiro termo ao quadrado, né, que é o x², mais, ó, o 2 não está aparecendo. A gente faz aparecer o 2. Mais 2 vezes x vezes... E quem vai ser o próximo termo aqui? Vai ser 1 meio, só que esse 1 meio ele está vindo daqui, ó. Tá vendo que o x está sendo dividido por 2? Então, eu posso retirar esse 2 daqui, que na verdade ele é 1 meio, né? Porque x vezes 1 meio, a gente obtém aqui x sobre 2. Só que lembra, eu multipliquei por 2. Então, esse camarada aqui, esse 1 meio, ele tem que ser dividido por 2. Tá bom? Espero aí que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu só reescrevi, pessoal, esse termo aqui dessa forma. Olha só. Esse 2 cancela com esse. E quando a gente multiplica x por 1 meio, a gente obtém x sobre 2. Tranquilo? Bom, nesse momento, pessoal, eu vou fazer um salto aqui para que facilite a nossa vida. Olha só, 1 meio dividido por 2, na verdade isso é igual a 1/4. Eu vou deixar para vocês fazer essa continha aí, tá? Então, o nosso segundo termo aqui, na verdade, é 1/4. De onde foi que surgiu esse quarto? Surgiu do 1 meio dividido por 2, tá? Fazendo isso de cabeça, a gente ganha muito espaço aqui nas contas, beleza? Então, olha a expressão que a gente obteve. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Falta quem? Mais o quadrado do segundo termo. Tá aí. Continuando a expressão, nós temos aí o mais 3 meios igual. Lembrando, eu somei esse camarada aqui ao primeiro membro. Então, eu tenho que somá-lo também ao segundo membro. 1/4 ao quadrado. Não é assim? Bom, essa expressão aqui é o desenvolvimento do quadrado da soma entre dois termos, onde o primeiro termo é o x e o segundo termo é 1/4. Então, fechando esse desenvolvimento, a gente vai ficar com x mais 1/4 ao quadrado, mais 3 meios, igual 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 16. O que é que a gente faz agora? Esse 3 meios está positivo no primeiro membro, passa para o segundo membro negativo. X mais 1/4 ao quadrado, igual a 1 sobre 16, menos 3 meios. Pessoal, nós temos agora aqui no segundo membro uma diferença entre frações, com denominadores diferentes, né? Então, a gente tem que transformar esses denominadores diferentes em um denominador comum. Para fazer isso, basta extrair o MMC entre 16 e 2.
Só que como 16 é um múltiplo de 2, o MMC entre esses dois números é o próprio 16. E isso facilita demais a nossa vida. X mais 1/4 ao quadrado é igual... Vamos fazer a operação aqui entre essas duas frações. Lembrando que o denominador comum é o 16, né? Em relação à primeira fração, o numerador vai ser o mesmo, porque o denominador não foi alterado. Ó. 16, 16, então o numerador é o mesmo. Já em relação à segunda fração, do 2 para o 16, a gente multiplicou por 8. Então, do 3 para o novo numerador, a gente tem que multiplicar por 8 também. Só que 3 vezes 8 é 24. E agora dá para a gente fazer a operação de forma bem tranquila. X mais 1/4 ao quadrado é igual 1 menos 24, isso dá menos 23 sobre 16, né? A gente conserva o denominador. E nesse momento, pessoal, eu consigo chegar à seguinte conclusão. Não possui raízes. Essa equação aqui, ela não possui raízes. E como é que eu cheguei a essa conclusão de forma tão rápida? Olha só. Imagine que o x seja qualquer número. Não importa o número que você queira colocar aqui no lugar do x, não importa. Seja ele positivo, negativo, igual a zero. O número que você colocar aqui, somado com 1/4 e elevado ao quadrado, sempre vai ser positivo. Em outras palavras, o que está aqui dentro do parênteses elevado ao quadrado sempre vai ser positivo. Sempre, sempre, sempre. Só que olha o que tem aqui no segundo membro. Nós temos um número negativo. E isso daqui, pessoal, nunca vai ocorrer, tá? Nunca vai ocorrer. Então, o que é que a gente conclui? Que essa equação aqui do item D, ela não possui raízes reais, beleza? Não importa o valor de x que você coloque aqui, essa igualdade nunca será verdadeira. Então, finalizamos a nossa aula com esse exemplo onde não possui raízes, né? Onde a equação dada não possui raízes. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida em algum procedimento aqui da técnica de completar quadrado, resolvendo essas equações do segundo grau, deixa a dúvida aí nos comentários, tá? É muito importante que vocês tirem essas dúvidas. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais.